Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem específico. Trechos do Manifesto da Teologia Primordial, do Djalma Melo Silva. A nossa ideia aqui é explorar um pouco as ideias centrais desse texto, sabe? Que fala de um resgate dos princípios do Criador. E já começa, assim, com uma ideia forte, né? O manifesto diz que a teologia foi espiritualmente deposta e também culturalmente humilhada. A proposta é, então, devolver o lugar dela. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Exato. O ponto de partida é, assim, uma sensação de urgência mesmo. A ideia de que a humanidade meio que se perdeu, esqueceu fundamentos essenciais. E o texto atribui isso a uma influência serpentina. Uma metáfora, né? Para ideias que teriam desviado a gente do caminho original. Certo. E ele aponta momentos específicos, culpados históricos para essa deposição. Aponta sim. Fala do renascimento, por causa do foco muito grande no ser humano, o antropocentrismo, né? Uhum, E também do iluminismo, que teria colocado a razão humana acima da revelação divina como a principal forma de conhecer as coisas. entendi. Então a visão ali é que esses movimentos, mesmo com seus pontos positivos em outras áreas, Sim, claro. acabaram deixando a teologia meio de lado. Expulsa dos centros de pensamento, de cultura. Isso, na visão do manifesto, foi isso que aconteceu. Não é negar a razão, sabe? Mas criticar o que o autor vê como um desequilíbrio. A revelação teria perdido seu lugar de destaque. E aí a gente chega no ponto que eu achei assim mais audacioso mesmo. A teologia não ser só mais uma ciência, mas a ciência. Soberana, fundamental. Vindo antes e sendo superior à filosofia, sociologia, tudo mais. Aqui a coisa fica realmente interessante. É bem radical, né? A ideia defendida é essa mesma. As outras ciências, tipo filosofia, ciências sociais, até as naturais, elas só encontrariam um sentido pleno, a verdade última, quando estivessem alinhadas e até, de certa forma, subordinadas à revelação divina. Nossa. A teologia seria a rainha das ciências, o alicerce que sustenta e orienta todo o conhecimento. Sem essa base, o texto argumenta, as outras ciências podem se perder, chegar a conclusões erradas, parciais. E qual seria essa base? O manifesto fala dos princípios áureos do Criador. O que são esses princípios exatamente? Olha, são descritos como leis. Leis eternas, sabe? Imutáveis, que fundamentam a própria realidade. Não são leis físicas, tipo da gravidade. Entendi. Mais profundo. Princípios espirituais ontológicos, ou seja, sobre a natureza do ser, da existência, e também morais, epistemológicos, sobre como a gente pode conhecer a verdade. O ponto central é que não seriam invenções humanas, entende? Seriam descobertas ou redescobertas pela revelação divina. E onde a gente encontra essa revelação? Onde ela se manifesta, segundo o texto? O manifesto aponta para a história sagrada, para as escrituras, como as fontes principais. Ele dá um destaque especial para a figura de Jesus, chamado de Logos encarnado. A palavra divina feita humana. Exato. E também para Paulo de Tarso, que seria o arquiteto doutrinador, quem organizou muitos desses princípios no cristianismo. A ideia é que esses princípios sempre existiram, mas foram, digamos, articulados de forma mais clara por eles. Então, isso não é só teoria, né? Tem uma aplicação prática. O que o manifesto propõe concretamente? Tem, sim, total. É um chamado à ação mesmo, uma convocação para restaurar as coisas. Primeiro, restaurar a mente, aceitando essa verdade revelada como guia. Depois, a cultura, colocando a fé e seus valores de volta no centro da sociedade. Uhum. Aí vem a restauração da ciência, que deveria reconhecer seus limites e buscar a orientação na sabedoria divina. E, por fim, a restauração da própria humanidade, reconectando as pessoas com o Criador, com um propósito original. É bem abrangente. E o autor, Djalma Melo Silva, ele se coloca como quem descobriu isso, essa teologia primordial. Sim, ele reivindica a autoria dessa descoberta
dessa organização dos princípios como teologia primordial. Ele até diz no texto que espera que isso comece um debate, sabe? Inspire pesquisas, que essa linha de pensamento seja desenvolvida. É quase um convite para a comunidade acadêmica e religiosa olhar para isso. O que é fascinante aqui, né? É pensar no impacto disso hoje. Imagina só, subordinar todo o conhecimento, organização da sociedade, à revelação divina, a teologia como juiz final da verdade. Isso levanta uma questão importante, né? Com certeza. Como seria, na prática, nossa busca por conhecimento, a ciência, a arte, a política, se tudo partisse dessa premissa? Que tipo de sociedade a gente teria? É algo para se pensar. Uma pergunta bem forte, sem dúvida. E um tanto vertiginosa para a gente ficar refletindo. Com essa provocação, então, a gente encerra essa nossa conversa sobre os pontos centrais do Manifesto da Teologia Primordial.